No ar, Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles, e hoje com um convidado muito querido, um convidado muito especial, que veio lá das Minas Gerais, um mineirinho para bater papo com a gente. Então, aproveite que hoje vai ser mais que uma aula. Vamos nos aprofundar, com certeza. É nosso amigo querido Arthur Valadares. Ele é engenheiro mecânico de formação, mas ele é um pesquisador, trabalhador mesmo dos estudos espíritas, dos estudos sobre Jesus, conferencista e coordenador do Núcleo de Estudos Espíritas do Evangelho Paulo de Tarso. Seja bem-vindo, Arthur. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente refletir um pouquinho sobre Jesus e sobre o Consolador prometido. Com certeza, é muito bom você estar aqui nos nossos estudos. E, Arthur, fala uma coisinha que chama atenção. Você começou esses estudos sobre Evangelho e fez um trabalho, um movimento dentro desse núcleo, ou seja, como é que isso aconteceu? Como é que montou esse grupo? Como é que começou? Olha, eu acho que essa questão, o interesse pelo Evangelho, ela remonta lá ao início, à infância mesmo. Eu tive a oportunidade de crescer ouvindo um querido amigo, que tenho também como um segundo pai, um pai espiritual, que é o amigo Simão Pedro de Lima. Ah, ele é um doce. E eu me recordo, quando pequeno, às vezes eu fugia da evangelização infantil, no dia que eram as palestras dele, para poder assistir. Ah, que bonitinho! Por volta dos 8 anos, por ali. E eu me recordo que eu ficava fascinado justamente por ele falar de Jesus, pela maneira como ele falava, atrelando com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então contava as parábolas, as passagens, e eu me lembro, aquilo me fascinava, eu até pensava, quando eu crescer eu preciso conhecer esse Jesus, porque ele é o cara, né? Ai, que bonitinho! Então, me veio muito da infância, claro que a gente traz essas experiências, esse contato com o Evangelho de outras experiências, aquilo aflorou, eu fiquei um bom tempo distanciado do Espiritismo. Quando eu voltei, isso foi no final da faculdade, ali em 2012, mais ou menos, voltei realmente para me tornar espírita, no sentido de estudar, me aprofundar. Posso dizer que me tornei espírita a partir daí. Aquilo aflorou novamente. Logo me identifiquei com a obra de Emmanuel, o estilo de Emmanuel. Foi mais ou menos ali na época que eu tive contato com a tradução do Novo Testamento, que o Haroldo tinha feito em 2010. Então logo já fui meio que me encaminhando naturalmente por essa área de trabalho, o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E mais ou menos ali em meados de 2014... a gente fundou o NEP Paulo de Tarso, lá em São Carlos, na Associação Espírita Obreiros do Bem. Ah, em São Carlos. Em São Carlos, onde eu mudei para lá para fazer a faculdade, desde então estou lá, né? E fundei lá com a minha atual esposa, a gente está lá desde meados de 2014. O NEP começou como um grupo de estudos na casa, segue com esse grupo, tem 2 dias, um dia de estudo das cartas de Paulo, um outro dia de estudo dos evangelhos. E depois ele foi se ampliando também para as mídias sociais, para os recursos virtuais que temos hoje. Um canal no YouTube, a gente começou a produzir algumas séries de comentários do Evangelho, vieram outros amigos. Dá um endereço para todos. Sim, no YouTube, NEP Paulo de Tarso, no Facebook, no Instagram, a gente tem muito conteúdo lá, séries, comentários. Enfim, e aí o trabalho foi crescendo, foram agregando pessoas. Mais ou menos ali em 2015 a gente começou com a tarefa também da exposição, das palestras, e desde então temos estado nos dedicado muito a essa parte do estudo do Evangelho. Muito bacana. Quando foi que se deu aquele estalo de você ir buscar essas origens, a origem cristã mesmo, a passagem de Jesus, que não no momento que você voltou ou depois da faculdade, mas que foi algo que mexeu lá dentro? Foi mais ou menos nesse momento mesmo. Foi duas coisas como que concomitantes ali.
Eu fiquei, depois ali da mocidade, do início da mocidade espírita, me afastei por uns 9 anos do espiritismo, bem distante mesmo, não frequentava, nunca cheguei a negar, a duvidar, mas não estava procurando, buscando. Com o fim da faculdade, eu estava fazendo estágio em uma outra cidade, e embora as coisas profissionais começassem a se encaminhar, parecia estar tudo bem, faltava alguma coisa, realmente faltava alguma coisa muito profunda, assim, uma sede existencial, alguma coisa. E foi nesse momento que minha mãe me deu uma obra que realmente foi um divisor de águas na minha vida. 2 obras, aliás. A primeira delas foi Paulo Estevam. Então, acho que naquele momento de um deserto, né, guardadas as devidas proporções, uma espécie de uma estrada de Damasco, aquela obra chegou como uma fonte de água viva. Ali eu pude realmente reconectar o meu coração ao Evangelho. Ali eu soube que o meu coração estaria dedicado a esse processo de resgate, de estudo do Evangelho, de divulgação do Evangelho. Pude sentir naquele momento. E outra obra que me marcou também nesse momento foi a obra de Leon Denis, Depois da Morte. Eu li e fiquei fascinado, encantado. Ele tem um jeito Exato. especial. Com a beleza poética, né? Eu gosto de dizer que ele é um poeta em prosa. Porque, embora ele escreva em prosa, é uma poesia, é ritmado, e aquilo me marcou profundamente. Então, a partir dessa mudança minha, eu também me reencontrei ali com o Evangelho. Aquele gosto que eu tinha lá da infância, de ouvir o Simão Pedro, aquilo parece que veio com força total. Como eu disse, logo me identifiquei com a obra de Emmanuel. Acho que Emmanuel tem sido aí um companheiro quase que diário. Acho que não tem um dia que não leia pelo menos uma mensagem, um texto de Emmanuel. Então, a partir daquele momento, eu meio que já sabia, olha, dentro do Espiritismo, gosto de estudar todas as partes, mas tenho um carinho especial, um espaço especial no meu coração para o estudo do Evangelho, sobretudo aquele cristianismo, aquele Evangelho lá mais perto das fontes, né? Aquele que o Espiritismo vem resgatar. Você sente, assim, quando você faz esses estudos, como se você estivesse lá? Olha, sempre que a gente concentra a mente, o pensamento e um coração, por exemplo, naquelas obras, né? Boa Nova, no Humberto Campos, o próprio Evangelho, no fundo a gente está fazendo uma viagem espaço-temporal. No fundo a gente está retornando àqueles tempos, àquelas paisagens, àquelas vivências, ainda que não tenhamos tido uma encarnação lá, talvez. Será? Mas, enfim, nós estamos nos projetando lá, e é como se a gente realmente sentisse, a gente quase que pode tocar, né? Aquela brisa da Galileia, a fala doce de Jesus, os apóstolos, todo aquele clima, né? Então, por isso que eu digo que o estudo do Evangelho, nesse sentido, ele é muito especial, porque a gente aprende com o Emmanuel, estudar um livro, estudar uma obra, é se conectar com as mentes que inspiraram aquela obra, onde quer que estejam hoje. Exatamente. Então, ao estudar o Evangelho, no fundo, nós estamos fazendo esse esforço da nossa alma por entrarmos em contato com o Mestre e com seus colaboradores diretos. Então, a gente realmente mergulha e se sente caminhando ali por aquelas paisagens. A gente meio que tem um pequeno vislumbre, talvez, do que será esse estudo no mundo espiritual, em que lá a gente acessa as bibliotecas e realmente a gente tem a sensação de estar revendo e revivendo aqueles momentos. Então, engraçado quando você fala assim desse trabalho que você faz, mas assim remetendo àquela sensação da infância, de ouvir, de tomar aquela aguinha fluidificada que tinha um gostinho diferente, é diferente. Remete também à minha infância, porque é a mesma sensação que eu tenho. Quantas vezes a gente está dirigindo a palestra e de repente, nossa, não dá vontade de ir embora, né? Isso, a gente embala, né? Entra naquele embalo. Isso mesmo. Uma coisa que eu acho assim, importante a gente passar, inclusive, para o público. Quem deseja estudar realmente o Evangelho, por onde deve começar? Que livros você indicaria? Olha, eu digo sempre, comecemos por Kardec, né? Ou seja, estabelecendo uma boa base da doutrina espírita, porque a grande maioria de nós espíritas temos todo um passado com o Evangelho, com as outras interpretações do Evangelho, com as outras construções teológicas em torno do Evangelho. Então, até para que a gente não incorra nos mesmos entendimentos do passado, é bom que a gente realmente se renove, crie bases de discernimento a partir da obra de Kardec. Então, vamos ler toda a base, né?
pelo menos as 5 obras ali elementares, depois, se possível, também investir no estudo da revista, enfim, criar essa base, sedimentar bem isso, para que então a gente possa ir para o texto do Evangelho com mais discernimento, para que seja realmente um estudo à luz da doutrina espírita, né? Com a ótica, com as lentes que o Espiritismo vai nos trazer. Tendo essa base bem firme, bem sólida, aí a gente tem uma infinidade de recursos. Uma que eu não poderia deixar de mencionar, nosso querido Emmanuel, através do Chico, que deu aí, digamos assim, muito do seu tempo, do seu estudo, do seu esforço, para nos legar um conteúdo de entendimento do Evangelho à luz da doutrina espírita que nós ainda estamos por mensurar. O que essa série, por exemplo, que agora a FEB está editando, na verdade é uma compilação de todos os comentários de Emmanuel ao Novo Testamento, o Evangelho por Emmanuel. Uma série em 7 volumes, editada pela FEB, que agora vai ter o seu 7º volume lançado. Então, o que há ali de tesouro, de entendimentos novos, é muito precioso. Há também uma obra que para nós é um referencial nesse estudo do Evangelho. No estado de Minas é um estudo bem antigo, é um estudo que digamos, é muito caro a nós mineiros, que lá é chamado inclusive de estudo miudinho, que é do seu Honório Onofre de Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira, né? E ele tem uma obra chamada Luz Imperecível, quando ele ainda vivia ali em Belo Horizonte, no Grupo Emmanuel, que foi um dos pioneiros nesse tipo de estudo. O Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, até por influência de Emmanuel, eles inauguraram esse tipo de estudo. Então, uma obra, essa Luz Imperecível, que ela traz fundamentos muito importantes, muito interessantes para a gente estudar o Evangelho. Então, além dessas do Emmanuel, do Honório, poderia citar ainda também algumas apostilas que a União Espírita Mineira fez, são interessantes, intituladas Emege, Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus, em 3 volumes, que eles trazem alguns pontos interessantes. A própria FEB, com o EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, especialmente nos volumes 2 e 3, eles trazem contribuições muito interessantes para o estudo do Evangelho. E aí, no mais, as outras referências a gente vai encontrando no processo, no estudo, né? Tem as obras de Caiba Schutel, que comenta as parábolas, e tantos outros. No âmbito do estudo do Evangelho, um outro ponto importante, às vezes também de frisar, e o próprio Kardec faz isso na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, é conhecer um pouco do próprio contexto da época de Jesus. As pessoas pulam a introdução. Pulam a introdução, vão direto. Lá ele fala, logo na terceira parte, Notícias Históricas, ele fala da importância de entender determinadas palavras, expressões, aspectos ou tradições, que se a gente não entende, na hora que Jesus menciona no Evangelho, a gente fica meio que por cima, na superfície. Sim. Então, por exemplo, ter um dicionário bíblico, que é aquele que nos ajuda a entender o valor de determinados, é importante, ajuda bastante no estudo. E assim por diante, a gente vai montando aos poucos as pecinhas e vai alcançando profundidade no estudo. Com certeza. Como é que você avalia os estudos que são baseados no Evangelho e que as casas espíritas têm feito e trazendo outras obras, agregando outras e outras, porque hoje tem tantas obras assim que chama atenção, porque elas vão tendo vários direcionamentos e buscando fazer aquele link com o Evangelho, né? Sim. Mas nem todas fazem o link com o Evangelho. Por isso que eu falei, a importância de ter uma base boa, né? Para se ter o discernimento de analisar e aproveitar de cada obra o que ela tem a nos trazer de enriquecimento. O próprio Kardec, quando vai sugerir as obras que a gente tenha no Centro Espírita, quando ele faz lá o catálogo racional, ele vai trazer obras de diferentes fontes, até mesmo daqueles que contradiziam ou que atacavam o Espiritismo, para a gente também aprender a lidar com a diferença da informação e da perspectiva, mas em se tendo uma boa base doutrinária com Kardec, a gente consegue separar o joio do trigo e, por exemplo, em obras de outras correntes que vão comentar determinadas passagens do Evangelho, eu consigo extrair dali o que é interessante, o que se harmoniza com a doutrina e relegar aquilo que não se harmoniza a segundo plano. Então eu vou tendo essa capacidade de fazer o discernimento adequado das coisas, de poder separar aquilo que agrega o estudo e aquilo que não agrega. Até mesmo nas obras espíritas, algumas obras espíritas vão trazer material que agrega, outras vão caminhar por caminhos não tão lineares ou não tão harmonizados com o próprio Espiritismo. Então a gente vai
criando esse discernimento. Mas existem outras tantas que aí já são obras mais seguras, né? Pela própria tarefa que o médium desempenhou, no caso das obras do Chico, nas obras do Divaldo e outras tantas, que vão trazendo esse material para a gente agregar. Kardec, quando fundou lá na França, ele colocou assim, a revista ele colocou assim, Revista de Estudos Psicológicos. E numa época em que não se falava em psicologia, né? E hoje você ouve falar, tudo é psicologia, né? A pessoa inventa alguma coisa, é psicologia. E a gente olha, isso que ele colocou lá atrás, ele sinalizou depois que ele alterou, o que tem no Evangelho e, por exemplo, a obra que Joana traz, Nise traz, que vem com esse cunho mostrando a psicologia espiritual. Qual é a sua visão a respeito disso? Eu acho que essas obras, elas agregam muito, até, por exemplo, no estudo do Evangelho. A palavra psicologia, e talvez por isso Kardec tenha colocado também, né? Psique, vem do grego, está muito no Evangelho, presente em vários momentos no Evangelho, significa vida ou alma. Nós temos 3 palavras para a vida no Evangelho. Bios, que é a vida mais biológica. Psique, que é a alma ou a vida interna, a vida íntima da criatura, a sede ou a fonte da vida. E Zoe, que seria a vida abundante, a vida eterna, que o Espírito vai conseguindo desenvolver em comunhão com o Criador. Então, o que é o Evangelho, por exemplo? No fundo, é esse estudo, um grande estudo que a alma vai fazer, guiada aí pelo grande mestre dessa jornada interior, que é o Cristo, né? Esse ser que já alcançou a expressão plena de todo o seu potencial divino. O Evangelho, no fundo, é essa imensa jornada interior em busca de compreender essa nossa psique, compreender essa nossa vida íntima, e nesse sentido, essas obras da Joana e de tantas outras vêm trazendo mais elementos para nos fortalecer e nos incentivar nessa imensa jornada com Jesus. Eu me lembro da definição, inclusive, que Paulo ouve logo após a sua conversão do seu mestre, Gamaliel, rabino que ele procura, né, para saber o que fazer depois da sua conversão. E Gamaliel, à época, já havia se convertido ao Evangelho do Cristo. E Gamaliel diz assim para ele: Paulo, eu cheguei a perceber que adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Nossa, então, isso é um estudo psicológico. É devassar o que nós somos. O universo desconhecido que ainda somos. Nesse sentido, o Evangelho é uma grande jornada psicológica, a doutrina espírita, ajudando-nos a extrair essas potências que ali jazem latentes, como diz Leon Denis, a expressar a potência divina, a potência crística que temos. Isso é a jornada do Evangelho, a jornada psicológica nesse sentido, a portas adentro da nossa alma. Porque se a gente não se conhecer, como é que você quer falar, dominar, mostrar que você conhece o mundo espiritual? Não, eu vivo muito mais o mundo espiritual do que isso da terra, não tem valor. Eu falo assim, olha só, meu filho, você está na terra, vive a terra, porque a hora que você retorna, você vive a espiritualidade. Você tem que viver a terra com a consciência que você é eterno, que é uma passagenzinha, mas viver aqui no aprendizado de escola, né? Isso. Até porque o que nós vamos encontrar do lado de lá é a vida íntima que construímos desde cá, né? O mundo espiritual nada mais é do que um espelho que projeta a vida que nós construímos internamente, os valores, o quanto nós mergulhamos, né? Uma palavra que aparece muito no Evangelho e que ela foi um pouco deturpada, talvez, no seu sentido original, o alcance que ela poderia ter, e foi muito associada apenas a um aspecto mais exterior, que é a palavra batismo. Ela aparece várias vezes, Jesus a utiliza, João Batista a utiliza. A palavra batismo vem do grego bapto, que é mergulho. Ou seja, mergulho em nós mesmos, né? Não tanto o ato exterior em si, mas o Evangelho, ou a grande demanda para nós é mergulhar mesmo em nós, encontrando tudo isso, construindo bases sólidas de uma vida feliz, harmonizada com a lei divina, porque é o que o mundo espiritual vai nos dar. Nós não vamos para o céu, ou nós não vamos para o umbral, nós não vamos a esse ou aquele plano, nós já estamos vivendo lá.
nós só Com perdemos o certeza. corpo e reconhecemos isso com mais clareza. É verdade. No grupo que você faz parte, Paulo de Tarso, quais resultados que vocês conseguiram alcançar dentro desses estudos? Olha, tem sido realmente muito proveitoso, né? O próprio fato, assim, das pessoas, por exemplo, conhecerem outras passagens de Jesus que às vezes não estão listadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo acha que é só aquilo, né? Pelo próprio tempo que Kardec teve, e era uma obra mais síntese. Mas o fato de conhecerem parábolas riquíssimas, grandiosas, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Um estudo mais aprofundado, ela que não pôde estar ali de maneira mais aprofundada. Enfim, várias outras passagens que a pessoa, mas Jesus tinha essa passagem, mas eu nunca ouvi falar desse acontecimento, né? E poder entender mais, vencer um pouco os véus da letra, porque as pessoas, quando pegam, por exemplo, o Novo Testamento, leem, tem muita dificuldade, às vezes por causa das expressões diferentes, a linguagem diferente. E você vê os olhinhos brilhando quando as coisas vão se tornando claras, vendo como que o Espiritismo abre realmente chaves, né? Aliás, essa definição, Kardec, o Espiritismo é um conjunto de chaves que nos permitem acessar esse tesouro inesgotável, que são as lições de Jesus. Então, nesse sentido, a gente fica muito feliz de ver quantos corações já tem podido passar ali, extrair. É bem eclético o grupo, a gente vê desde jovens se interessando, a pessoas já mais maduras. E depois que o trabalho se expandiu também para os recursos que temos hoje na internet, YouTube, Nossa. o quanto de pessoas que vão acompanhando conosco os estudos, enfim, tem sido realmente muito precioso. O que fazeis de especial na sua vida? Acho que essa é a grande pergunta para todos nós, né? Que buscamos uma casa espírita. O quanto a gente está indo um pouquinho além do que a gente fazia ontem, né? Como diz Kardec, uma frase conhecida sua, a doutrina espírita realmente só é útil àquele que pode dizer a cada dia que é melhor do que foi ontem. Sim. Então, acho que essa é a pergunta que todos os dias devemos revisitar. O que eu estou fazendo um pouquinho mais de especial hoje, no âmbito do perdão, no âmbito do esforço, no âmbito da vontade, no âmbito do sacrifício, para o bem da minha família, para o bem da comunidade em que estou inserido, para o bem da nação, enfim, para a coletividade de modo geral. Acho que essa é a grande pergunta do Evangelho. É a grande jogada do momento. Fique atento, né? Arthur, na vida esses estudos têm um papel muito grande na nossa vida, né? Que é a erudição. Essa questão é puramente teológica? Não, não pode ser. Se o estudo se converter puramente nisso, ele está perdendo a sua razão de ser. Eu me lembro da própria definição de Alcione no livro Renúncia. O Emmanuel aprendeu a estudar o Evangelho, digamos ali, muito com ela, porque ela tinha aquele hábito de fazer aquele estudo, versículo a versículo. Ela dizia que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então, são as 4 etapas fundamentais. Se a gente ficar só na primeira do conhecido, nós estaremos incorrendo em velhos deslizes seculares, né? Andando em ciclos como a gente tem feito. Então, a gente precisa passar um passo além, que é, a partir do conhecido, digerir aquilo, meditar para que aquilo possa fazer parte de mim. E, a partir disso, isso possa se transformar aí numa renovação de sentimentos que volta à vida na forma de uma vivência. Então, é um ciclo, né? Eu recebo a semente, cultivo ela germina, ela frutifica e eu devolvo aquela semente, então, à vida na forma de frutos de renovação e nova vida. Exatamente. Me faz chamar muito a atenção uma frase que eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, de um palestrante. Ele disse assim, no meio de uma palestra: eu já li 400 e não sei quantos livros espíritas. E foi falando. Falei, gente, o que isso pode agregar na vida de uma pessoa? Se falar quanto, contar quantos livros. Falei, gente, eu nunca prestei atenção, não decoro, não adianta, se quiser saber o número das questões que tem no Livro dos Espíritos. Então, eu sempre estudava a questão, mas eu não começava lendo o número. Então, nunca decorei nada, nunca... Eu falei, também não faz diferença, tá ali, e é um aprendizado.
Aí, no decorrer da palestra, algumas coisas que escorregaram, me deu uma vontade de fazer a pergunta, né? Desses 400 e não sei quanto, tem alguma questão que você já conseguiu aplicar? Porque o que adianta a gente fazer a contagem, né? Uhum. Então, é exatamente o que você disse agora. Ou você muda, assim, todo dia um tiquinho, ou então vai ficar patinando. Então a gente fica no círculo vicioso, né? Como você vê a qualidade dos estudos nos centros espíritas, em geral, nesse momento tão conturbado que estamos vivendo? E quais as principais dificuldades de superação que as casas estão tendo? Olha, até um pouco por conta da influência do contexto que a gente vive agora na humanidade, porque assim, nós temos vivido um contexto que incentiva muito a superficialidade. Então, por exemplo, hoje, como muitas pessoas vão se informar através de pequenos trechos que leem no Facebook, de manchetes aqui ou acolá, cada vez menos corações têm parado para ler, para se aprofundar em determinado assunto. Então, cria-se uma certa cultura, um certo hábito de que, lendo-se um pouquinho sobre alguma coisa, já se torna-se um conhecedor, um sábio sobre aquela coisa. E muitas vezes a gente tenta trazer isso para o ambiente da casa espírita. E, naturalmente, a gente precisa incentivar profundidade, né? Então, estudo sério, estudo continuado. Das obras de Allan Kardec, por exemplo, infelizmente, Kardec muitas vezes ainda é um ilustre desconhecido do movimento espírita. Nossa. Começa se lendo por outras obras que têm a sua importância, mas muitas vezes foge-se à base, aquilo que é o fundamental. Não tem base, não tem raiz. Exato, se não tem raiz, a árvore sempre fica frágil, né? Exatamente. A construção fica frágil. Então, eu acho que assim, é um compromisso de nossa parte, às vezes como dirigentes, como coordenadores, como presidentes de casas, de federativas, enfim, incentivar a criação de grupos, aí a dinâmica, buscar novas dinâmicas, buscar outros métodos de apresentar. Eu acho que a adaptação dos métodos e das formas faz parte, tem de acompanhar o desenvolvimento da humanidade sem prejuízo do conteúdo, sem prejuízo da profundidade. Então, como na pedagogia, por exemplo, a gente está sempre renovando métodos, aperfeiçoando, estando antenado com o que está tendo de melhor aí no mundo, de modo geral, em termos de desenvolvimento, sem nunca abrir mão, digamos assim, do conteúdo. Então, investir nos clássicos, sobretudo Kardec, Leon Denis e tudo mais, também nas obras subsidiárias, as obras da Joana, as obras do Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, enfim. Acho que o nosso grande compromisso é oportunizar, ou dar oportunidades para que o indivíduo possa estudar, criar novos horários, utilizar os recursos que a gente tem hoje, em não existindo a possibilidade do estudo físico, criar estudos virtuais, onde a gente possa se reunir em determinados momentos que facilitem, para a gente trocar ideias, aprofundar os temas, enfim. Eu acho que esse é o nosso compromisso. É meio que na contramão um pouco do que está se processando no mundo, caminhando para a superficialidade, mas quando há busca sincera, ainda que alcance menos pessoas, né? Ainda que o grupo fique com menos pessoas, mas as que estarão ali estarão realmente num processo transformador, com vontade. É a essas que a gente, no momento, tem de voltar, né? O Kardec falava isso. Olha, não buscais aqueles que ainda não estão assim interessados. Foca primeiro naqueles que já estão na busca. Que a gente dê a eles o melhor, para que então a gente crie formadores de opinião, multiplicadores desse conhecimento. Para aquelas pessoas que dizem, que estão aí no movimento espírita e dizem assim, não, mas Kardec está ultrapassado. A gente está agora numa fase moderna, precisa modificar isso agora, abrir a cabeça. O que você diz para essas pessoas? Eu me lembro, esses dias mesmo eu vi uma reflexão do Raul Teixeira, uma palestra sua. Na verdade, seu benfeitor Camilo lhe dizia assim, Raul, o Espiritismo não é isso aí que as pessoas julgam ser, não. O Espiritismo é um oceano, ele é um mar. E nós estamos ainda andando ali na praia, molhando os pezinhos, nesse vasto oceano que é o Espiritismo. Então, uma obra monumental como a de Kardec, como é que a gente vai dizer que ela está ultrapassada se nós ainda estamos
nos princípios ali da aplicação, né? Talvez já tenhamos lido, mas eu só posso considerar um conteúdo ultrapassado na medida em que ele já foi incorporado por mim. E, sinceramente, se alguém incorporou todo o conteúdo de Kardec, não estaria mais na Terra. Não é um espírito mais da Terra. Não seria ultrapassado. Não seria ultrapassado, né? Ele já estaria tudo incorporado. Então, basicamente, eu penso que, na verdade, não, né? Nós temos muito ainda de solidificar essa base, construir uma base sólida com o codificador, que, como falava, é ainda um ilustre desconhecido por nós. Não só as suas obras, mais importante do conhecer as obras, ler as obras, é conhecer o método. O que está por trás da obra, como que Kardec chegou às obras, né? Porque como um iceberg, você tem os 10% da superfície, que é às vezes o que eu leio, mas você tem 90% embaixo. Como é que ele organizou o pensamento, como é que ele concatenou as ideias, tudo isso está ainda por desbravar. Então, particularmente, penso que estamos ainda muito distantes de, entre aspas, superar Kardec, né? Nós temos muito ainda por conhecê-lo, claro, com todos esses complementos que já nos chegam a partir das obras subsidiárias, mas nós temos ainda uma longa jornada. E aqueles que dizem que tudo isso que temos aí da doutrina espírita deve ser limado, porque a única coisa que vale é a pureza doutrinária. O que você diz da tal pureza doutrinária? Esse é um assunto que é muito delicado, porque a gente corre um grande risco em repetir velhas posturas que a gente viu lá atrás, dos fariseus, por exemplo, diante de Jesus, que estavam tão presos a esses aspectos exteriores, muitas vezes, sem a devida compreensão, que muitas vezes davam mais valor às regras, aos aspectos exteriores, do que à pessoa que precisava do auxílio, né? Eu acho que a gente tem, sim, de ter um compromisso com a fidelidade, com o Kardec, um compromisso com a doutrina feita de maneira séria, de maneira coerente, mas isso não pode se converter num fanatismo, isso não pode se converter em instrumentos de ferir em nossas mãos, né? Os fariseus, a pretexto de preservarem a sua doutrina, o seu entendimento, congelavam o coração, se fechavam aos necessitados e muitas vezes tiveram ou foram chamados ali por Jesus nesse sentido. Por exemplo, quando a questão do sábado, né, estavam tão fixados naquela regra de que no sábado não se poderia fazer aquilo, que quando Jesus auxiliava alguém no sábado, eles ficavam bravos porque Jesus não cumpriu o sábado, mas estava auxiliando alguém. Então, a gente pode incorrer, se ficarmos muito presos no âmbito do intelectualismo, sem fazer com que isso desça ao âmbito do sentimento, da compaixão, a gente pode incorrer nesse risco de nos tornarmos fanáticos e de ficarmos preocupados com exterioridades, esquecendo de essencialidades. Então, acho que é uma justa medida entre ter o compromisso, a seriedade com a doutrina, o comprometimento que ela demanda de nós, mas também não converter isso num instrumento de separação, de perseguição, de divisões internas no nosso movimento. Porque quando há esse movimento de divisões dentro do próprio meio e que um combate o outro porque eu sei mais, é aquela história, né? Os egos que acabam com qualquer coisa. Então, um quer uma pureza que, na verdade, ele não tem. Não tem. Porque se tivesse interiorizado o que Kardec falou, não tinha esse orgulho e não tinha o dedo apontado para ninguém. O outro que acha que Kardec está ultrapassado também não interiorizou toda essa doutrina. Porque quando você interioriza aquilo, aquilo sempre vai ser atual. Isso. Não tem momento, né? Então, eu acho que as pessoas, então, deveriam procurar primeiro fazer raiz, sedimentar a base, para depois buscar qualquer coisa. Nesse sentido, eu me recordo de uma frase de Kardec que me marca muito, assim, sempre que a leio e a relembro, que está no livro Viagem Espírita, em 1862. É um livro curtinho, mas ali a gente conhece muito do Kardec além do filósofo, né? O Kardec viajando, o Kardec no campo, na convivência com as pessoas, um Kardec amoroso, um Kardec acolhedor, né? É bem interessante. E em determinado momento do livro, falando a respeito das dissidências, das divisões que já existiam no movimento à sua época, né? Com ele encarnado ainda,
E ele diz assim que, por exemplo, se dois grupos estivessem em oposição, estivessem em desavença, ele diz que lamentaria, mas que se colocaria, sem buscar saber as causas de tudo aquilo, sem pestanejar, se colocaria do lado que tivesse mais. Aí muitos de nós talvez pensaríamos razão, lógica. Ele diz caridade. Porque ele diz, aquele a quem falta caridade, ainda que esteja munido de qualquer espécie de razão, está sempre em erro, em algum nível. Porque a verdade efetiva só há onde ela se conjuga ao amor, à bondade. Então, se eu me arrogo na posição daquele que sei mais, que conheço mais, e estou, digamos, faltando com a caridade para com o outro, sendo agressivo, não debatendo ideias, porque debater ideias é natural, faz parte do processo. Agora, atacando pessoas, atacando reputações, sendo grosso, grosseiro, falando mal, onde está a verdade nisso? Né? Eu posso ter uma parcela de conhecimento, mas não há ali a verdade. Agora, ele, por outro lado, diz, aquele que tem caridade tem também humildade. E se tem humildade, embora se esteja em erro, é fácil de corrigir, é fácil de ajustar os rumos. Agora, aquele que tem orgulho é muito mais difícil de tratar. Então, é interessante essa reflexão. O que, na sua opinião, está faltando para melhorar a organização dos grupos de estudos específicos da doutrina espírita? Olha, eu acho que assim, até um tempo atrás a gente estava participando de um seminário, lá em Brasília, inclusive, sobre a questão da liderança espírita, assim. Eu acho que nós temos muito a amadurecer também nessa questão da gestão de pessoas, né? Não no sentido mais do mundo, mas no sentido assim, como Jesus, como Paulo, como aqueles aprendiam a lidar, a congregar pessoas em torno de ideais, não em torno de pessoas, a congregar pessoas em torno de projetos, não em torno dessa ou daquela casa, mas em torno da causa. Enfim, eu acho que a gente tem muito a evoluir nesse processo mesmo de convivência, de aprendermos a conduzir aqueles que têm a tarefa da dirigência, da coordenação de um grupo, né, a ter uma liderança com o Cristo, inspirada nos valores do Cristo, porque ela é sempre agregadora, ela sempre motiva, ela traz para aquele que entra num grupo de estudo, por exemplo, o sabor de estar ali, né? Não é só ir lá estudar, é ir ali estar entre amigos, é ir ali partilhar do pão da vida, é ir ali gostar de estar ali. Então, acho que a reunião cristã, seja ela qual for, espírita, cristã, ela tem que ter aquele gostinho que tinha lá no cristianismo primitivo. Nós não estamos ali porque nós temos um contrato para estar ali. Nós não estamos ali porque somos obrigados a estar ali. Nós temos de sentir que estamos ali porque estamos entre amigos, entre pessoas que gostamos, que esperamos a próxima semana para poder revê-las. É isso. É isso que cria vínculo numa casa, num grupo. Quando falta o vínculo da caridade, do amor, as nossas relações são frágeis. Então, surge um outro chamamento, daqui a pouco eu estou deixando. Mas vai pulando de casa em casa. Vou pulando daqui para cá. Agora, outra coisa é deixar um amigo. Outra coisa é deixar um amigo. Então, eu acho que a gente falta essa argamassa mesmo de criar vínculos para além da casa espírita. Não sermos apenas companheiros espíritas, mas amigos e irmãos. Exatamente. Você acredita que essa forma de instruir, de coordenar, de levar o estudo para a casa espírita também se aplica na evangelização dos pequenininhos? Eu acho que, assim, cada idade, né, vai ter uma demanda específica. Então, eu vou ter métodos específicos de abordagem. Claro que os dirigentes vão coordenar esse tipo de tarefa com a mesma seriedade, com a mesma dinâmica, assim, no sentido com a mesma organização que todas as outras, mas cada atividade na casa espírita ela vai ter demandas específicas, né? A abordagem com o público jovem vai ter uma determinada demanda. Sempre aquilo, sem prejuízo do conteúdo, mas com adaptação de métodos mais eficazes a cada demanda. No caso da evangelização dos pequeninos, dos bebês, por exemplo, que tem crescido, uma demanda. Dos maiorzinhos, e assim, na medida em que vão caminhando, eu vou adaptando, como a própria pedagogia do mundo vai nos ensinando, né? Então, acho que compete-nos, a nós espíritas também, estarmos antenados,
estarmos sempre buscando a qualificação, o aperfeiçoamento, porque é sinal também de amor à tarefa, o preparar-se, o qualificar-se, o instruir-se para melhor fazer a tarefa, para melhor encontrar as ferramentas para levar a tarefa a cabo. Então, acho que isso é um compromisso nosso. Não é só boa vontade, não é só aquela alegria de fazer. Isso é importante, da vida, da alma ao trabalho, mas também qualificação, preparação, planejamento e um olhar específico para cada demanda. Dentro do contexto de hoje, que os jovens estão assim tendo depressão avassaladora, né? E sentindo um vazio existencial absurdo, perdendo aquele sentido mesmo de família, né? Cada um no seu mundo, ou seja, dentro do seu aparelho celular, mais nada, né? E a utilização das drogas por eles, que é como se, olha só, a maconha é comum. Não, cocaína não. Mas maconha não tem nada demais. Então, você ouve de tudo, né? Todas as justificativas. Qual a sua opinião sobre isso? O que você expressa a eles? Bom, o primeiro ponto, que você já frisou também, muito importante, é a questão da família. Então, nós, espíritas, fomos pais, essa reflexão muito importante, como é que tem sido esse núcleo que eu tenho conseguido construir. Os próprios espíritos vão nos dizer que as consequências para a sociedade de um afrouxamento dos laços familiares seriam a recrudescência do egoísmo, com todos esses males que daí nascem, a solidão, o insulamento, essa perda de sentido. Tudo isso são reflexos desse mundo pautado em valores do individualismo, do consumismo, do hedonismo, enfim, tudo aquilo que diga respeito ao exterior. Então, muito disso decorre da nossa desatenção, talvez, enquanto núcleos familiares. Então, nós espíritas, sobretudo, com o recurso que nós temos, precisamos estar atentos a isso, à convivência que temos tido com os nossos jovens, ao diálogo, se temos realmente convivido com eles ou apenas partilhado de um mesmo espaço, um mesmo ambiente. É bem diferente, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. A questão das drogas, por exemplo, eu vejo muito assim, nesse sentido, justamente como um sintoma dessa falta de sentido. Porque a alma ela tem uma sede, ela quer satisfazer esse vazio. E por não encontrar em outras coisas ainda, ele vai buscar nessas vazões, né? nessas buscas que, na verdade, só trazem mais sede, que só trazem mais ânsia ainda. Essa é a espiral do vício, né? Eu entro achando que aquilo vai satisfazer e daqui a pouco eu só amplio a necessidade porque, no fundo, é um vazio da alma, que só pode ser preenchido por questões da alma. O olhar para si, o conhecer-se, o amar, enfim. Nesse sentido, o espiritismo, o movimento espírita precisa estar atento a como ele está integrando esse jovem. Abrir espaço para o jovem atuar, né? Ter a consciência de que o jovem não é só o futuro. Ele é o presente também. Tem que começar agora, a gente tem que ir começando a inseri-los gradativamente, abrindo espaço, particularmente, um relato pessoal, tive uma bênção verdadeira, assim, de poder encontrar uma casa que me acolheu, que me deu espaço, que pude ali atuar. Isso foi muito importante para a continuidade, porque é aquilo que a gente falava, o que mantém alguém na casa? É a sensação do pertencimento, a sensação de que faz parte ali, é útil de algum modo, de que ele tem amigos, de que ali está envolvido. Então, o jovem, sobretudo, que está submetido a tantos convites e a tantos arrastamentos do mundo, se ele não encontrar no centro esse espaço de amorosidade, de acolhimento, de integração, de utilidade, de aplicação, dificilmente ele vai se conectar àquilo. E aí ele vai buscar outras coisas que muitas vezes não são geradoras de paz e de equilíbrio. Então, compete-nos também, enquanto dirigentes, estarmos atentos a como temos feito essa integração do jovem à nossa casa. A sua, digamos, a sua sensibilidade maior da parábola que te toca, qual seria? Olha, eu gosto muito da parábola dos dois filhos, ou parábola do filho pródigo. É interessante porque às vezes a gente se fixa muito no filho pródigo, né? Mas a parábola dos dois filhos, na verdade, ela ao mesmo tempo uma fonte de profunda consolação, que nos fala daquele pai
que independentemente do que você tenha feito, os braços estão sempre abertos. Isso é extremamente consolador. Não importa o quão longe você tenha ido, o quão fundo você tenha descido, há um Pai misericordioso te esperando. Então, ela é, por um lado, fonte de esperança. Até os estudiosos chamam essa parábola de o Evangelho no Evangelho, o Evangelho dentro do Evangelho, porque ela é uma síntese de todo o Evangelho. Mas ela também é um alerta, porque raras vezes a gente pensa no outro filho, que foi aquele que ficou. Exatamente. Mas que estava, às vezes, numa condição pior do que aquele que partiu. Que é aquela falsa condição de superioridade que muitas vezes a experiência religiosa nos conduz. Em que a gente tem aquela pureza exterior, né? Eu estou fazendo tudo o que meu pai está mandando, mas exteriormente, sem o coração, sem a alma envolvida. Mas estou indiferente ao meu irmão, duro para com meu irmão. Quando vejo um irmão recuperando-se, voltando, fico chateado, digamos assim, né? Então, aquilo ali, aquela parábola, ela também, ao mesmo tempo que é uma consolação, um alerta. Sobretudo para nós que às vezes já temos mais conhecimento do Evangelho, já acessamos melhor aquele conteúdo, para que a gente não fique naquela posição, achando que estamos bem, mas ainda numa condição talvez mais difícil do que aquele irmão arrependido que está voltando para casa. Quando você faz viagens internacionais, levando essa palavra, essa forma de tocar, o que mais te chama atenção nesses locais? Olha, nas viagens que eu já pude, né, fazer para conhecer o Espiritismo fora do Brasil, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, não pude deixar de não me lembrar ali um pouco daquelas primeiras comunidades cristãs, que geralmente são núcleos menores e pessoas que realmente se têm como uma família. Eu fiquei impressionado de ver o nível ali de vínculo entre eles. Eles gostam de estar juntos, eles gostam, esperam aquele momento de estar juntos. Então isso é muito bonito de ver, eles se fortalecem, se sustentam, acho que até pela distância, né, da família, de familiares, enfim, ali eles se consideram realmente como uma família. Isso é muito importante, porque isso é que dá força a um núcleo espírita, a um núcleo cristão. E também, assim, o esforço, né? São corações que estão lá, distantes, abnegados, apagados, mas dando do suor, dando de si tudo que podem para manter a chama do Consolador acesa em novas terras, com todos os desafios que isso representa. Então, para nós, foi assim, consolador e inspirador ver esses exemplos. Enormes desafios, naturalmente, mas a gente fica daqui vibrando por eles. Então, isso me marcou preciosamente no coração quando tive essa oportunidade. Jerusalém. O que te toca? Olha, Jerusalém, eu lembro daquela fala de Jesus no Evangelho, quando ele chega e vê Jerusalém, ele chora, das poucas vezes que Jesus chora no Evangelho. E ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, né, eu quis juntar os teus filhos como a galinha faz com os pintainhos debaixo das asas e não quiseste. Jerusalém, na verdade, ela é um símbolo no Evangelho da humanidade inteira. O quanto a humanidade já recebeu de aporte divino, no caso lá Jerusalém, 3 religiões têm ali o seu núcleo central, mas o quanto, apesar de tanto aporte do alto, a gente ainda insiste nas disputas e nas lutas. Então, acho que ela representa ainda essa contradição nossa, né? Ao mesmo tempo buscando o Criador e nos digladiando enquanto irmãos. Eu acho que mais um dia Jerusalém será a nova Jerusalém, como diz Paulo, como diz o Apocalipse. Nós vamos alcançar um dia essa Jerusalém que representa a comunhão. Você já foi a Jerusalém? Ainda não tive a oportunidade. Eu também ainda não. Esse ano nós vamos, com certeza, aqui pela Consciência Eventos, aqui da casa. Nessa passagem que ele fez em Jerusalém, que foi muito forte, quais os seus pontos, digamos assim, de busca de se aproximar, tipo aquela coisa, meu sonho do consumo, eu queria estar lá, naquele local, sentir aquela vibração, mais nada, né? O que mexe com você? Eu acho que de Jerusalém me marca muito o Jardim das Oliveiras,
aquele momento mais solitário do Cristo com Deus, porque é muito simbólico, né? É aquele momento que todos teremos um dia, nós com Deus diante do grande testemunho. E ali Jesus ele faz uma modificação, né? Lá no Gênesis, simbolicamente, temos Adão, que é o símbolo da criatura humana rebelde à lei divina. Num jardim, Adão pôs a sua vontade acima da vontade do Criador. Passados milênios, no texto aí, volta o Cristo, que é chamado por Paulo de o segundo Adão, e novamente num jardim diz: Senhor, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Então, do primeiro Adão ao segundo Adão, essa é a nossa jornada. No dia que conseguimos, como ele fez naquele jardim, colocar Deus como o centro da nossa vida, então estaremos a caminho da redenção. Belíssimo, belíssimo. Bom, chegamos ao final de mais um programa e, em especial, em plenitude, com certeza, não é verdade? Arthur, convido você a deixar uma mensagem para os nossos espectadores. Na fala de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito, muito bom. É isso que nós precisamos. Vencer o mundo. Começando pelo nosso íntimo. Porque para vencer o mundo, basta fé em si e no nosso Criador, no Senhor da vida. Coragem e vontade. Porque o que nos atormenta não é o que está externo, mas é o que carregamos dentro de nós. Ainda nossas enormes dificuldades, mesmo sabendo discernir entre o bom e não muito bom, a gente ainda tem as nossas preferências pelo mais fácil. Então, para que você tenha uma semana radiante, com amor, carinho, alegria, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para você, agradecendo Obrigado, com muito carinho a sua presença e muita paz. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.